Juízes 16, versículo número 26. Amém. Podemos ler? Amém. A palavra de Deus diz assim, ó: Sansão disse ao moço que o guiava pela mão: deixe-me apalpar as colunas que sustentam o templo, para que eu possa me encostar nelas. Amém? Será que nós podemos ler de novo e você pode ler junto comigo no ato de fé? A palavra de Deus diz assim, ó, leia junto comigo. Sansão disse ao moço que o guiava pela... Deixe-me apalpar as colunas que sustentam o templo, para que eu possa me encostar nelas. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai querido, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu poder que opera em nós, Pai. E queremos te pedir que em nome de Jesus Cristo, o Senhor nos visite nessa manhã, Pai. Trabalha nas nossas vidas, Pai, colocando o teu querer, Pai, sobre nós, Pai. Vem, Senhor, visitar cada coração nesse lugar, Pai. Vem visitar cada pessoa que nesse momento ora na tua presença, colocando alguém que aqui não está, para que o Senhor visite. E Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos te pedir sobre cada coração estabelecido aqui nesse lugar. Desde já, Senhor, nós repreendemos todo ladrão da palavra, Pai, e declaramos que só o Senhor é rei nesse lugar. Tudo isso nós fazemos em nome de Jesus, e você que crê, diga amém, amém e amém. Queridos, a palavra de Deus aqui, ela fala ao meu e ao seu coração acerca da vida de um homem. Homem esse que você leu aí junto comigo no começo desse versículo, que estava passando por um momento de adversidade, que foi colocado aqui diante da minha e da sua vida. Eu quero te perguntar se você de repente captou qual é o nome desse homem. Sansão. Você de repente está ligado, né, Wellington? Depois você dá o ponto para quem respondeu aí, Sansão. Repita junto comigo. Sansão era o nome desse homem. E você de repente conhece, e aí eu não posso deixar de citar aqui mais uma vez o meu filho, que meu filho ele gosta muito de ver YouTube. E ele vê lá umas historinhas e tem um tal lá de um Sansão, como é que é? O Sansão, o homem do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Meu filho ele fica vendo aquele vídeo lá e fica passando e passa de novo. Você tem filho? Seu filho já viu a música do Sansão? Já, a irmã ali falou, tá oprimida que nem eu. Porque o Sansão fica lá dentro da nossa casa o dia inteiro. O homem do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Você conhece a história de Sansão muito melhor do que eu. E sabe muito bem que Sansão era um homem que ele gostava de aprontar na presença do Deus a quem ele vivia. Sansão era um homem que ele foi consagrado desde antes de nascer mesmo. Desde o ventre da sua mãe existia uma promessa sobre a vida daquele homem. E ele deveria ser nazireu. Nazireu, se você não sabe, tinha uma série de situações que regulavam a vida dele. Ele não podia, por exemplo, raspar o cabelo. Ele não poderia, por exemplo, beber bebida forte. Ele não poderia, por exemplo, tocar em nada que era morto. Olha para esse crente que está aí do seu lado e pergunta se ele sabe o que é nazireu. Olha aí para ele. Pergunta se você sabe o que é, sabe das regras direitinho. Se ele não sabe, no final do culto, procure aqui o professor Wellington, que ele pode te falar. Pode, não pode? Pode. Em nome de Jesus Cristo, ele vai te dizer tudo ali das leis do nazireu, o que ele não poderia fazer. Mas eu posso te garantir que a vida daquele homem era extensa, as coisas que ele não poderia executar. Sansão, por sua vez, ele teimava em não fazer aquilo que Deus tinha sobre a vida dele. Mas, queridos, assim como dizia o pastor Roberto aqui, Sansão era objeto de não desistência da parte de Deus. Deus continuava olhando para Sansão e utilizando Sansão, porque Sansão era um instrumento poderoso na mão do Deus a quem ele servia. E meu querido, eu não sei se você sabe, mas olhando a história de Sansão, a gente fica um pouco assim assustado. Mas deixa eu te contar um segredo, se de repente nós olharmos para a nossa história, a gente também pode ficar assustado. Se você de repente soubesse da história desse irmão que está aí do seu lado, você nem se sentaria do lado dele, porque você falaria, misericórdia, do lado desse aí eu não sento não, porque ele já fez isso, já fez aquilo outro.
Mas, queridos, a graça que estava sobre a vida de Sansão, ela se expande e está sobre a sua vida também. E você já pode começar a exaltar o Cordeiro Santo, porque assim como Sansão, ele te dá novas e novas oportunidades. Ele insiste em você, ele não desiste de você. E porém, independente daquilo que você tenha feito, se você nessa manhã se arrepender na presença do Deus a quem você serve, Ele pode te dar mais uma chance e uma nova oportunidade. E eu não sei por que você não ergue as suas mãos aos céus e exalta o Cordeiro, porque afinal de contas, assim como foi com Sansão, Deus insiste, persiste e não desiste de você também, porque Ele é um Deus, dê uma salva de palmas ao Senhor, Ele é um Deus de oportunidades. E aí, querido, você nessa manhã, não sei se foi sorte ou se foi azar, mas você entrou numa igreja pegajosa e, querendo ou não, você vai ter que falar com esse irmão que está aí do seu lado. Então olha para esse crente e fala para ele: olha a chance que Deus está te dando nessa manhã. Uma chance de fazer diferente a história, porque Deus não desiste de você. Deus não desiste dessa igreja, Deus não desiste dessa casa, e tudo pode ser transformado. Mas entenda bem que eu disse para você que a história de Sansão, ela começa desde antes dele nascer. Certa feita, queridos, um anjo do Senhor, ele aparece na presença da mãe de Sansão. Ele chega ali naquele momento, chega para aquela mulher e faz uma promessa para aquela mulher. Que promessa era essa? Que ela teria um filho, queridos. E que esse filho estaria consagrado a Deus e que seria um caçador de filisteus. Ele faria a obra de Deus, caçaria filisteus e implementaria o reino de Deus desde o ventre até o dia da sua morte. Existia uma promessa, uma palavra que foi lançada naquele dia sobre a vida da mãe de Sansão. A mãe de Sansão, então, chega para o seu marido e começa a contar para eles o prodígio e a maravilha que Deus ia fazer na história dela, na história dele e na história daquela família. Diga amém e dá um glória aí no seu lugar. Só que acontece que aquela mulher, quando chega para o seu marido e começa a falar aquilo que Deus ia fazer, Deus fala para a mulher o quê, queridos? Será? Vocês querem saber? Vocês querem ser tão curiosos, né? O quê? Ele fala assim: duvido. Não estou acreditando muito nisso, não. Eu não sei. Mas geralmente as mulheres, elas têm um pouco mais de... Um pouco só, porque eu também não vou jogar contra o meu time, não. Elas têm um pouco mais de fé do que os homens. E de vez em quando elas chegam com uma certa notícia pra gente, que a gente acredita, mas a gente crê um pouco duvidando. Porque, afinal de contas, quem tem o caderninho das contas lá, que fica fazendo conta o tempo todo, é o homem. E quando a mulher dá determinadas notícias, ao invés do homem sair celebrando, na mente dele ele fica: você é homem, tá aí? Você que é homem, tá no meu time, diz aí: misericórdia, pastor. Misericórdia. Aí. Muita misericórdia. Deus está falando aqui. Aleluia. Porque, queridos, de vez em quando, a mulher, ela chega com a notícia, e aquela mulher chega para o seu marido e começa a falar para ele: olha, nós viveremos prodígios e maravilhas nas nossas vidas. Amém. E aí você vê que os amém foram só das mulheres, porque os homens até aqui hoje eles ficam resistentes, falando: eu não estou acreditando muito nessa palavra não. Mas, queridos, entenda bem que o anjo não falou com o homem, o anjo falou com aquela mulher. O que Deus está falando na sua vida é que a promessa que Deus fez, Ele fez sobre a sua vida, e é para você crer, é para você penhorar a sua fé, é para você dar a glória, ainda que ele de repente não acredita. Quando a bênção veio, quando Sansão nasceu, veio sobre a vida da mulher e veio sobre a vida do homem também. Então, independente do nível da crença daqueles que te cercam, existe bênção de Deus vindo sobre a sua vida. Diz amém aí no seu lugar. Existe algo de Deus preparado para a sua vida. Dá um glória aí no seu lugar e aproveita e sacode esse incrédulo aí do seu lado e fala: tá vendo? Você vai viver o melhor dessa terra, crendo ou não naquilo que Deus fala, querido. Porque entenda, dê uma salva de palmas ao Senhor aí, porque entenda bem, Deus fala com aquela mulher, e o homem naquele momento ele fica meio cético, ele não acredita muito naquilo que vai acontecer, ele sequer acredita naquilo que foi dito, mas aí então ele ora a Deus,
Porque homem ora também. Pô, me ajuda aí, homem. Fala amém aí no seu lugar de vez em quando. Pelo menos finge, fala amém, amém, amém. E aí então Deus ouve no céu o que aquele homem falou, e aí o anjo desce de novo para falar com a mulher. Porque a promessa foi feita para a mulher. Aquilo que foi dito para a mulher. Queridos, existem promessas que Deus libera sobre a nossa vida, que a gente, aí aqui não estou falando de homem, de mulher especificamente, mas existem promessas que Deus faz para nós, que quando nós dividimos com aqueles que nos cercam, eles não acreditam no nível do sobrenatural que nós vamos viver, porque afinal de contas o natural que cerca diz que não, mas aquilo que Deus falou para mim, aquilo que Deus falou para você, foi algo que Deus penhorou a palavra dele, e a palavra de Deus, a Bíblia diz que que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, e a palavra dele, quando foi lançada ao seu coração, independente do nível da promessa, independente de quanto tempo aquilo demore a acontecer, a palavra foi lançada sobre a sua vida, e independente do nível da credulidade daqueles que te cercam, quando Deus diz, Ele cumpre, querido. Quando Deus diz, Ele faz. Quando Deus diz, Ele penhora a palavra dele, e a palavra dele é imortal, querido. Deus de repente prometeu algo sobre a sua vida que você, quando dividiu com alguém olhou e falou, isso daí é muito difícil de acontecer. Porque afinal de contas, aquela mulher, ela era estéril, querido. E imagine uma mulher estéril, falando que apareceu um anjo, falando que ela ia ter um filho, o marido chamou ela de quê? Maluca, é isso aí mesmo. Louquinha de Deus. Porque, queridos, era uma coisa realmente maluca. Era algo, queridos, que quando foi colocado em prática, e para aqueles que ouviam, diziam isso aí é impossível de acontecer. Mas, queridos, entenda bem que o nosso Deus, Ele é especialista em impossíveis, queridos. O nosso Deus, Ele é especialista em mover o sobrenatural sobre as nossas vidas. E quando aquele anjo aparece de novo, para colocar a palavra dele ali diante daquele homem e daquela mulher, ele fala, olha, o que eu falei vai se cumprir. Sansão vai nascer, será um caçador de filisteus e vai fazer a obra até o dia da morte dele. E aí então, eles perguntam para aquele anjo, mas qual é o seu nome? E aquele anjo fala, por que você pergunta o meu nome se meu nome é maravilhoso? Aquela mulher, ela sequer sabia. Aquele homem não tinha nem noção do que estava acontecendo na vida dele. Assim como de repente você chegou aqui nessa manhã na casa de Deus e não tem nem noção do que Deus está fazendo na sua vida. Mas aquele que se dizia maravilhoso era o próprio Cristo diante daqueles olhos. Aquele que te trouxe aqui nessa manhã foi o próprio Cristo para falar contigo. E você já pode erguer as suas mãos aos céus e começar a exaltar aquele que é maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Porque, queridos, Ele te trouxe aqui nessa manhã e está falando contigo para você persistir um pouco mais, acreditar um pouco mais, porque existe um Deus que está trabalhando em seu favor, mesmo quando aqueles que te cercam não creem, queridos. Porque o Deus que fez a promessa, Ele é poderoso para cumprir aquilo que Ele falou. E independente de tudo, nasce Sansão. E aí, queridos, todos começam a ver o milagre caminhando no meio do povo. Todos começam a ver o impossível acontecendo. Todos começam a ver que aquela promessa, aquilo que havia sido penhorado, realmente era verdade e estava acontecendo. O que Deus fala naquele momento, quando Sansão ali é estabelecido, é que a vitória de Deus, ela fica ali colocada no braço da sua mãe, e todos têm que ver a maravilha que Deus fez na vida daquela pessoa. Porque, queridos, o marido não cria, mas ele tinha que ver o milagre. A população de repente não cria, mas tinha que ver o milagre. E todos viam Sansão caminhando no meio daquele povo, e a promessa, mais do que nunca, além de estar de pé, estava caminhando no meio do povo. Queridos, entenda bem que a promessa de Deus sobre a sua vida vai chegar o momento de nascer, e você que quer dar um amém aí no seu lugar, amém. E todos vão de ver a promessa caminhando, a promessa se consolidando, amém. E a promessa crescendo na presença daquele povo. Mas tem sempre o mais. Diga misericórdia aí no seu lugar.
Porque, como é sempre dito aqui, existe o reino dos céus. E quando o reino dos céus começa a caminhar e a cumprir o seu propósito e fazer os seus planos, existe um reino opositor que se levanta. Qual é o nome desse reino? Reino das trevas. Pode falar com fé, não tem problema não. Reino das trevas, queridos. Porque sempre que existe o positivo, existe o negativo. Sempre que existe aquele que caminha, tem aquele que quer que a promessa pare de caminhar. Tem aqueles que insistem e persistem em frustrar os planos de Deus na vida de alguém, na vida de uma igreja, na vida de uma família. Mas, queridos, entenda bem que os planos são de Deus. As promessas foram feitas por Deus. E o maior interessado em ver aquilo acontecendo é o próprio Deus Todo-Poderoso. Mas ele levanta os seus funcionários. E o reino das trevas também levanta os seus funcionários. Nessa ocasião aqui estabelecida, apesar de Sansão ter todos os apontamentos lá de fé, que ele gostava muito de aprontar, num determinado momento da história dele, se levanta uma mulher. Mulher essa que vem na presença de Sansão para derrubar os planos de Deus na vida dele. Porque entenda bem que Sansão estava ali estabelecido dentro de um ministério do reino de Deus colocado na vida dele. Ele, apesar das debilidades e dos problemas, ele era um instrumento na mão de Deus. Amém. Que nem eu também sou. Amém. Que nem você também é. Amém. Que nem esse crente aí que está do seu lado também é. Porque Amém. Apesar de tudo, Deus nos usa. Dá um glória aí no seu lugar. E Sansão tinha o ministério dele estabelecido. Então, o reino de Deus estava avançando. Sim ou não? Sim. Num determinado momento, o reino das trevas se assanha e levanta o seu funcionário também. Você já conheceu algum funcionário de Satanás? Sim. E veio até um nome aí na sua cabeça, né? Sim. Diga misericórdia. Tem uns que tem carteira assinada e tudo, do cão lá, e não se aposenta não, sabia? Trabalha até Deus me livre, ou até se converter. E aí então, o reino das trevas levanta... Você está rindo porque você lembrou do nome, né? Você lembrou, aquela lá, se eu pego, calma, crente, calma. Deixa que Deus faz a justiça dele. Então, o reino das trevas levanta uma mulher. Que você sabe qual é a mulher, porque você já viu aquele filme de Hollywood. Sansão e... Olha aí, você conhece a história. Tão melhor do que eu. Como é que era o nome do Sansão do filme mesmo? O ator? Não é do seu tempo, né? Não. Que cara de pau que vocês têm. Não é do seu tempo, né? Sansão e Dalila, não é do seu... É do seu, Edson? Só o Edson assistiu. Edson era de colo, coitado, quando assistiu esse filme. E Sansão e Dalila tem uma história que permeia o nosso lúdico, permeia o nosso dia a dia. Sansão como sendo servo de Deus. E Dalila como aquela que veio para frustrar os planos de Deus, querido. Porque sempre que um plano de Deus começa a agir na sua vida, existe o reino das trevas que tenta impedir esse plano de caminhar. Dalila então se levanta. E Dalila vai para cima, ou melhor, Sansão quando vê Dalila, ele fica almejando, ele cria um crush por aquela mulher. Você sabe o que é crush? Se você não sabe o que é crush, pergunta para esse... Tem um jovem ali que ele vai poder te explicar depois o que é crush. É paquera. No seu tempo era paquera, que você não é do tempo de Sansão e Dalila não, mas no seu tempo era paquera. E Sansão então, ele vê Dalila de longe, apesar de não poder ter relacionamento com ninguém daquele povo, a saber, o povo filisteu. Sansão então, ele transgride mais uma vez uma regra que a vida dele estava tabulada e resolve então se casar com Dalila. Diga misericórdia aí. Eu não sei se você já viu isso acontecer, mas alguém deve ter olhado e falado: Sansão, isso não vai prestar, Sansão. Para com esse negócio, querido. E entenda bem que Dalila, ela é visitada então pelos governantes dos filisteus, que naquela época eram 5 os seus governantes. E eles chegam na presença daquela mulher e fazem uma promessa para aquela mulher. Porque deixa eu te contar um segredo. Assim como o reino dos céus faz promessa na minha e na sua vida, o reino das trevas também faz. E aqueles governantes então chegam na presença de Dalila e fazem uma promessa: olha só, Dalila, se você me entregar Sansão, eu vou te dar dinheiro. E não é pouco não. Eu vou dar para você
1.100 moedas de prata. O que naquela época era muito dinheiro. E aí você que é bom de matemática, 1.100 moedas. Eram 5. Quanto que Dalila ia receber se vendesse? 5.500 moedas. Queridos, a vida de Dalila naquele momento, se ela entregasse Sansão, a vida dela iria mudar. E quando o reino das trevas ele chega na sua presença, na minha presença, ele não chega oferecendo pouco, não. Ele chega oferecendo um preço que de vez em quando vai mudar a minha e a sua vida. Mas esse preço é um preço alto, queridos, um preço que no fim da história, o caminho pode parecer de vida, mas no final é um caminho de morte, queridos. Quando o reino das trevas aparecer para você e te oferecer determinadas coisas, queridos, rejeite em nome de Jesus e ó. Amém. Quanto é que está a Mega Sena da virada? 800 e força. Aí, ó. Foge, queridos. O nome do ator que fez Sansão. Ó, tá vindo. Victor Mature. Aí, ó. Viu? Ah, agora você lembrou, né? Porque não era do seu tempo. Mas, querido, o reino das trevas, quando ele chega com essas promessas, é para te tirar do seu caminho. É para tirar aquilo que Deus tem sobre a sua vida. E essa mulher, então, Dalila, ela então, automaticamente, quando ela recebe essa proposta, ela se apaixona por Sansão. Veja você aí no seu lugar. Aí a pergunta que eu te faço era: Dalila estava apaixonada por Sansão ou estava apaixonada pelo dinheiro que ela iria receber? Queridos, Dalila naquele momento, ela resolve estabelecer um casamento não com Sansão. Ela resolve estabelecer um casamento não com Deus, mas ela resolve estabelecer um casamento com Mamon, queridos. Ela faz uma aliança, e uma aliança de morte com aquele, querido, que não tinha nada para oferecer na vida dela. Dalila, pelo contrário, ao invés dela repreender, ao invés dela sair correndo daquela situação, ela se vende aquilo. E ela começa a colocar em prática aquilo que o reino das trevas almejava da vida de Dalila, que era pura e simplesmente acabar com o ministério de Sansão. Eu ouvi misericórdia na casa de Deus. Deus, misericórdia. Porque, queridos, existem situações que nós somos envolvidos, que de vez em quando fomos nós mesmos que procuramos. Porque, entenda bem, os pecados que Sansão tinha do lado de dentro, Deus dava um jeito naquilo e perdoava os pecados de Sansão quando ele se arrependia ou quando ele chegava na presença de Deus com o coração contrito e quebrantado. Diga glória aí no seu lugar. Os inimigos do lado de fora, Deus colocava uma força sobre Sansão, que ele guerreava contra aqueles inimigos através da unção do Espírito Santo, e naquela aliança de Sansão com Deus, Sansão vencia aquelas batalhas e saía vitorioso. Dá um aleluia aí no seu lugar. Mas aquilo que Sansão trouxe para a vida dele, Deus não se meteu. Diga misericórdia aí no seu lugar. Porque nossos vícios, nossas debilidades, nosso pecado, nossos problemas, Deus entra e nos ajuda e até dá cabo daquela situação. Mas aquilo que nós mesmos, com a nossa força, abrimos a porta para que possa entrar, Deus fala assim: agora eu posso até te ensinar o caminho das pedras, posso até dizer como você vai fazer, mas quem arrumou esse problema? Queridos, existe um termo no meio evangélico, no meio cristão, que ele caiu muito em desuso, que era um termo que nós usávamos chamado legalidade, queridos. Legalidade é quando nós, eu não sei se você conhece, se você já teve a oportunidade de trabalhar com um advogado, que você entrega para aquele advogado uma procuração, aonde aquele advogado, aonde ele chega com aquele documento, ele te representa. Você dá legalidade para aquele homem, para em determinadas varas, em determinados lugares, te representar. Você dá então para ele legalidade para ele atuar em seu nome. No mundo espiritual, queridos, de vez em quando nós tomamos certas atitudes que nós damos essa mesma legalidade, uma procuração para que certas coisas que não provêm de Deus entrem na nossa vida. É como se nós dessemos a chave, abríssemos a porta e falássemos: entra aí e faz o que você quiser.
Quem escolheu Dalila foi quem? Sansão. Aí deu ruim. Porque, queridos, quando a gente escolhe determinadas coisas para a nossa vida que não são ordem de Deus, a gente dá legalidade Porque, queridos, quando a gente dá legalidade para o azulejo gelado, para o mochila de criança, para o cão, fica difícil, queridos. A gente que arrumou esse problema. Aí Deus olha do céu e fala assim: misericórdia, olha o que ele está fazendo. Eu não falei para ele fazer isso. Pelo contrário, eu falei para não fazer. Olha para esse crente ali do seu lado e fala: ai meu Deus. Ai meu Deus. Eu estou entendendo agora. Meu Deus do céu. Ai, 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 ui, ui. Você só fala assim: ai, 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 ui, eu estou entendendo. Eu ainda vou ter que resolver esse negócio ainda. Mas foi você que arrumou, querido. Em compensação, Sansão, ele não toma essa postura. Ele insiste, persiste e continua flertando com o pecado. Ele continua, ao contrário de Davi, por exemplo, quando se deparou com Mical e Mical foi afrontá-lo, Davi, na mesma hora, ele repreende Mical. Fala: ó, vamos parar com esse papo que está indo por um viés muito torto. Mical, pega as tuas trouxas e segue teu caminho. Sansão não. Sansão, além de não repreender Dalila, ele se deitava no colo dela. Ele ficava ali flertando com aquela que seria o seu algoz, querido. Entenda bem que Dalila, ela coloca em prática diversas vezes um plano para pegar e prender Sansão e receber aquela bolada que havia prometido. Queridos, entenda bem. Ela tenta armar um plano, e não qualquer plano não. Ela pergunta: Sansão, da onde vem sua força? Porque mulher, vou te contar um negócio, hein? Agora, homem, calma. Ela chega, começa a falar e dizer: Sansão, de onde vem sua força? Aí ele inventa uma história lá: a minha força vem de uma corda que se me amarrar. Aí ela vai lá, amarra ele. Tá vendo, filisteu? Aí ele se levanta, arrebenta a corda. Queridos, estava tudo exposto na cara de Sansão ou não estava? Estava. Ah, não estava não? Ela faz de novo. Ela faz o plano de novo. Mas não é escondido não, ela faz de: Sansão, qual é o seu segredo, Sansão? Fala, aí ele vai e fala o segredo ali. Um ali já caiu no colo de Dalila também, porque ele já caiu. Fala, aí ele vai e conta um segredo, inventa outro segredo, ela faz de novo. Aí, tá vindo o filisteu, ele levanta 2 vezes, querido. Estava tudo exposto na cara de Sansão ou não estava? Estava. O que Sansão tinha que fazer? Fugir. Fugir, mandar embora, falar para ela puxar o carro dela e buscar outro caminho, fazer alguma coisa, porque, querido, deixa eu te contar um segredo que de repente você não sabe. O diabo, o adversário das nossas almas, ele não consegue ficar muito tempo escondido. Depois de um tempo ele aparece. Eu não sei se você já morou em casa que tinha rato. Mas, queridos, você já morou em casa que tinha rato já? O que o rato tem? Rato tem cheiro. Você pode não ver o rato, mas daqui a pouco você começa a ver um negocinho e fala: tem rato aqui. Daqui a pouco você começa a sentir cheiro e fala: eu estou sentindo que o rato está aqui. Com o nosso adversário não é muito diferente. Ele dá sinais, ele demonstra, porque ele é astuto, mas ele não é tanto assim. E aí, queridos, ele vai demonstrando que está ali. Cabe a mim e a você, quando ele se manifestar, fazer o quê? Mandá-lo embora em nome de Jesus. Mas Sansão deita no colo. Ele fica flertando com o pecado. Ele fica ali namorando com aquilo que seria um problema na vida dele. Ele não toma a atitude que ele tem que tomar. E, querido, a gente olha para Sansão e fala: Sansão, o grandão do cabelão, com a cabeça de feijão, você é muito burro, Sansão. Mas, queridos, entenda bem e deixa Sansão de lado. Se eu olhar para a minha vida, eu vou falar para você uma coisa. Quantas vezes eu fui igual a Sansão? Que as coisas estavam ali, na minha cara ali, ó. E eu não fazia o que eu tinha que fazer. E eu não vou ficar sozinho aqui nessa.
Porque quantas vezes você olhando para a sua história, você depois que tudo passou, você parou em frente ao espelho e falou, rapaz, você é uma anta. Porque estava tudo ali na sua cara. E você não fazia o que tinha que fazer. Entenda bem, queridos, que Dalila chega um determinado momento que aparentemente ela consegue êxito no plano dela. Diga misericórdia. Porque, queridos, chega um determinado momento que Sansão ele é preso pelos filisteus. Sansão tem seu cabelo cortado. Sansão tem seus olhos furados. Sansão passa por uma série de situações vexatórias. Ele, quando era pequeno, as pessoas o viam e lá vai aquela promessa com 2 pernas caminhando. Mas aqueles que viram aquilo tiveram que ver Sansão também sendo preso, com seus olhos furados e passando por aquele tipo de situação. Queridos, entenda bem que Dalila some da história. Dalila, quando ela chega nesse momento da história que ela consegue vender Sansão, ela some, ela evapora, ela não tem paradeiro, assim como Mical, quando é repreendida por Davi, ela some da história. A gente não sabe para que caminho ela tomou, a gente não sabe como ela morreu, não sabe nem se morreu, se está viva aí andando no meio dos outros até hoje, atazanando a vida de alguém. Porque, queridos, entenda bem que quando o reino das trevas cumpre o seu propósito, ele vai embora, porque ele não vem para nada além de roubar, matar e destruir. Não existe colheita para o reino das trevas, não existe expectativa no reino das trevas. E Dalila, depois que cumpre o propósito dela, some. Dalila deu boa noite. E Sansão? E Sansão, queridos? Sansão continua caminhando na história da Bíblia. Porém, agora, Sansão ele passa por um momento que quem olha para ele, pensa assim, acabou o ministério de Sansão. Quem olha para Sansão, naquela situação que ele está, praticamente colocado como sendo um bobo da corte. Porque ele vai para os filisteus e fica ali naquele meio onde ele está inserido, sendo colocado ali como motivo de chacota. Com o seu cabelo cortado, com seus olhos furados, e aqueles que olhavam Sansão, possivelmente até se questionavam e falavam, ué, mas aquele ali não foi aquele que fez assim, fez assado? Entenda bem, queridos, que nós vimos aqui, no início da pregação, que existia uma promessa sobre a vida de Sansão, que ele seria um caçador de filisteus, e que ele faria isso até o dia da morte dele. Mas quem olhava para Sansão agora, via um homem que estava muito distante daquele propósito que Deus havia penhorado a palavra e disse que ia fazer. E naturalmente a pergunta que vem ao meu, ao seu coração, e para as pessoas que estavam naquela época, vendo a situação de Sansão, o questionamento que vinha era, aonde estão as promessas de Deus? Deus falou que esse homem aí, ó, esse escravo, esse resto aí de humano, ia matar filisteu, e agora ele está justamente no meio dos filisteus. Queridos, entenda bem que o questionamento que permeava o coração daqueles homens pode ser, de repente, o mesmo questionamento que permeia o seu coração, que é, aonde foi parar o meu ministério? O que foi que Dalila fez com o meu ministério? Será que Dalila saiu triunfante naquilo e ela venceu? O reino das trevas saiu vencedor do reino dos céus? A gente olha para a situação ao qual nós estamos inseridos e uma série de questionamentos vem aos nossos corações que pergunta, aonde está Deus com a promessa que Ele fez? Entenda bem que aí, nós lemos aqui um versículo que você leu junto comigo, que naquele momento que Sansão estava ali colocado como sendo o bobo da corte, passando por aquela chacota, ele pede ajuda a um moço. Ele pede ajuda a alguém que estava do lado dele, dentro daquela situação onde ele qual estava inserido. Porque, querido, Sansão sabia que existia uma promessa sobre a vida dele. Sansão sabia que até o dia da morte dele, ele havia de caçar e subjugar os filisteus. Mas onde estava aquela promessa? Sansão, ele sabia que existia uma promessa sobre a vida dele. Assim como você sabe também que existe uma promessa sobre a sua vida. Amém. E você que tem promessa, diga amém aí no seu lugar. E Sansão, quando se lembra daquilo, dê uma salva de palmas aí ao Senhor, em nome de Jesus.
Porque, querido, Sansão, quando se lembra daquilo, que existe uma promessa sobre a vida dele, assim como existe uma promessa sobre a sua vida também, ele se lembra que existe um Deus no céu, assim como existe um Deus no céu que vela sobre a sua vida também. Dá um glória aí no seu lugar. E quando Sansão se lembra disso, ele pede ajuda a alguém. Ele pede ajuda a quem? A um moço que está do lado dele. Eu não sei quem é que está aí do seu lado nessa manhã. Eu não sei quem é que Deus tem colocado no seu caminho. Mas Deus me trouxe aqui nessa manhã para falar que o seu ministério não está morto. Deus me trouxe aqui nessa manhã para falar que seu ministério ainda vive. E se você se lembrar das promessas que Deus tem sobre a sua vida, basta você estender a mão para o moço que está do seu lado, pedir ajuda para aquele que te cerca, dá a mão para esse crente que está do seu lado e fala: crente, me ajuda. Você vai me ajudar mais uma vez, porque tem promessa sobre a minha vida. Levanta suas mãos aos céus e vai dando glória aí, porque existe um moço pronto para te ajudar. Se você crê, dá um aleluia. Existe alguém pronto para te ajudar, e existe um reino dos céus que fez a promessa sobre a sua vida. E ei, Sansão, olha para cá um pouco, se lembra da promessa que Deus fez sobre a sua vida? Ela ainda está de pé. Parece que o ministério morreu, mas não está morto não, o ministério está vivo, assim como Sansão também está. Sansão era a chacota, Sansão era o bobo da corte, mas Sansão foi aquele que Deus levantou um dia. Sansão foi aquele que Deus falou: ele é consagrado. Sansão, eu não estou te ouvindo dando glória aí no seu lugar. Sansão foi aquele que um dia o céu olhou para ele e falou: eis aí o meu escolhido. Então aproveita que você está com a sua mão erguida, bate na palma do seu irmão e fala: vamos caminhar mais um pouco, porque Deus ainda é contigo. Ah, Sansão, você não está morto não, Sansão. Graças a Deus. Mas furaram o olho de Sansão, mas não está morto. Amém. Mas raparam a cabeça, mas não está morto. Amém. Mas ele agora é bobo, mas não está morto. Amém, Deus. Vê se esse crente está vivo aí do seu lado. Está meio barro, meio tijolo, mas está vivo, querido. Está com o olho furado, mas está vivo, querido. Queridos, existia um Sansão que ainda estava vivo. E você ainda está vivo. Pode não parecer, está meio assim, mas você está vivo. O ministério não morreu, o ministério ainda está vivo. E aí Sansão chega para o moço e fala: moço, me ajuda aqui, ó. E aí o moço, ele poderia falar: não vou te ajudar não. Não vou te ajudar. Eu te conheço, Sansão. Ó, eu já sei, não vou te ajudar coisa nenhuma não. Mas o moço que guiava Sansão pela mão. Existia alguém que mesmo na adversidade segurava Sansão pela mão. Existia alguém que na luta andava junto com Sansão. Existia um moço no meio de toda aquela confusão. Você já viveu uma confusão na sua vida? Não é possível que não. Existiu e sempre existe alguém que te guiava pela mão e te sustentava ali. Amém. E aí Sansão fala assim: me ajuda aqui, moço. Me ajuda a ver onde é que está a coluna. Porque, queridos, para todo problema tem uma solução. Amém. E Sansão ali naquele momento, ele se inverte e entra no papel que era da mãe dele. Lembra da mãe dele que estava toda feliz com a promessa e o pai falava: haha, isso é maluca, rapaz. Sansão fala assim: me ajuda a palpar as colunas. E de repente aquele moço olhou para Sansão e falou: isso é maluco mesmo? Já está com os olhos furados, já morreu o ministério, já não tem mais para onde ir. O que esse cidadão todo chumbregado vai poder fazer? Realmente e verdadeiramente, Sansão sozinho não ia poder fazer nada. Assim como eu sozinho não posso fazer nada. Assim como esse cidadão que está aí do seu lado também não pode fazer nada. Mas, querido, quando nós que aqui estamos nos colocamos debaixo da graça de Deus e debaixo do favor dele sobre as nossas vidas e nos colocamos de uma maneira que ele possa nos usar da maneira que ele quer, aí, queridos, nós nos tornamos invencíveis, queridos. Sansão por si só não poderia fazer nada. Mas quando ele se coloca junto com Deus, ah, querido, se você soubesse a potência que você é quando você se une com Deus, se você soubesse a força que você tem quando você se une com Deus, Amém.
Porque Sansão tinha uma promessa. E aí, então, ele começa a palpar as colunas lá. E aí, Sansão se lembra do principal, que é o Deus a quem ele serve, também ele estava junto dele. Amém. Queridos, existe um Deus que ainda está do seu lado. Existe um Deus que continua olhando por você. Existe um Deus que te viu do alto dos céus tendo seus olhos furados e pensou, meu Deus do céu, o que é que ele está fazendo? Existe um Deus do céu que viu seu cabelo sendo raspado e perguntou, meu Deus do céu, o que é que Sansão está fazendo? Existe um Deus do céu que te viu sendo amarrado e capturado e pensou do céu, meu Deus do céu, o que é que Sansão está fazendo? Mas existia também um Deus no céu que quando Sansão olhou para o alto e falou, Deus meu, eu te peço. Aleluia. Ah, meu Deus, eu te peço só mais uma vez. Aleluia. Lembra de mim, Senhor. Queridos, entenda bem. Deus viu tudo o que aconteceu. E Deus do alto do céu ficava pensando, Sansão me chama. Sansão, por que você não me chama? Sansão, fala comigo. E aí, num determinado momento, Sansão se lembra. Assim como de repente você também se lembrou do Deus a quem você serve, você pensou, vou lá naquela igreja lá, ó. Vou lá naquele lugar lá. Aleluia. Porque, não sei, eu vou lá hoje. E aí você chegou aqui nessa manhã igual Sansão de repente. Com seu cabelo cortado, com seus olhos furados, mas você se lembrou que tem um Deus no céu que ainda te ouve. Você se lembrou ainda que o Deus que te escolheu não dormiu. Você lembrou ainda que existe um Deus que te escolheu desde o ventre da sua mãe. Você se lembrou ainda e ergue as suas mãos aos céus e vai dando glória aí. Você se lembrou também que existe um Deus que fez uma promessa e essa promessa ainda não morreu, porque ela dura até o dia da sua morte. E enquanto você estiver vivo e quem está vivo dá o glória, as promessas ainda estão de pé. Rasparam o seu cabelo, mas em Sansão você está vivo. Furaram os seus olhos, mas em Sansão você está vivo. Então peça para Deus nessa manhã, faça que nem Sansão. Deus, eu te peço, lembra de mim e me dá força mais uma vez. Só mais uma vez, meu Deus Todo-Poderoso, porque o propósito de Deus ainda está vivo sobre a sua vida. Eu não sei se você crê nessa palavra, porque essa palavra não é para quem pode, é para quem crê. Quem crê que o Deus é vivo, quem crê que o Deus é poderoso, quem crê que tem um ministério, quem crê que Deus ainda olha por você, dá um glória aí no seu lugar e fala para Deus, Deus, eu te peço, me dá força, só mais uma vez, meu Deus. Porque, queridos, as promessas sobre a vida de Sansão estavam de pé. Eu não sei se você crê que as promessas sobre a sua vida ainda estão de pé. Mas entenda bem, queridos, que Sansão tinha uma história que estava sendo contada. Dalila já havia sido esquecida. Dalila, onde é que está Dalila? Cadê Dalila? Morreu. Sumiu, queridos. Foi para onde? Ninguém sabe, ninguém viu. Mas Sansão ainda estava ali. Sansão ainda tinha uma história para contar. Sansão ainda tinha algo para fazer. Sansão ainda tinha planos de Deus sobre a vida dele. E deixa eu te dar uma boa notícia. Deus renovou as forças de Sansão, queridos. Assim como Deus vai renovar as suas forças, desde que você clame ao Todo-Poderoso, porque de lábios cerrados não dá. Sansão clamou ao Senhor. Sansão falou, Deus. E aí Deus falou, finalmente, Sansão. Finalmente, Sansão. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, entenda bem que a palavra de Deus diz que nesse último ato de Sansão, ele fez mais do que ele fez durante toda a vida dele. E entenda bem que de repente, eu estou aqui diante de uma plateia que já tem o seu 40 a mais, né? Teve um que riu aqui e ficou abismado. Pô, 40 a mais você estava me trazendo ainda quando eu era ponta direita no aterro, né? Corria aí e voltava. Agora, para ir só de Uber, né? Não marco mais ninguém. Quando eu vou subir para o ataque, eu vou de Uber e volto só com vale de transporte. Queridos, entenda bem. Tá rindo?
Queridos, entenda bem, queridos, que ainda existe promessa de Deus nesse último ato, de repente, que nós estamos vivendo. E nesse último ato, Deus ainda tem muito mais para fazer, ainda tem para fazer o dobro e muito mais além do que tudo aquilo que nós fizemos durante a nossa vida. Eu posso contar o meu pecado, Diácono Noel? Pode. Você ficou meio reticente quando eu ia contar no meu livro. Eu fiz 40 anos. Esse é pecado. Não, isso não é pecado não. Isso é vitória. Fazer 40 anos é vitória. E aí eu fiz 40 anos, escute só. Fiz 40. Aí um dia eu estou indo dormir. Porque dormir é bom, mas vem um negócio na cabeça da gente que eu não sei de onde que vem. Aí eu falei, caramba, eu fiz 40. Vou fazer 41. Aí eu pensei assim, será que eu já vivi metade da minha vida? Aí eu falei, caramba, porque 40 é metade de 80, né? Aí eu falei, eu sou bom de matemática, você reparou? 40 para 80 vai rápido. Eu falei, caramba, será que eu vou chegar a 80? Eu fui começando a ficar desesperado na hora de dormir. Aí o coração, eu falei, rapaz, o que está havendo comigo? Porque, queridos, nós que somos seres humanos... Amém. Ó, tem um pessoal que está mais achando. Nós que somos seres humanos, diga amém. A gente faz conta o tempo todo. E a gente começa... Será que vai? Queridos, entenda bem que quem olhava para Sansão naquela situação pensava, não vai dar mais não. Mas Sansão tinha promessa, queridos. Amém. Quem de repente olha para as suas carnes assim hoje em dia, pensa assim, não vai dar mais não. Mas existe um Deus no céu que diz que vai. E aí quando a gente ouve essa palavra, a gente cai na mesma cova da mãe do pai de Sansão. Será que vai dar mesmo? Veja só que quando a gente ouve a palavra de Deus, a gente faz um julgamento. Mas quando nós somos expostos e colocados naquela situação da figura a qual nós julgamos, nós entramos pela mesma seara dela. Pastor, não entendi nada do que você falou. Estou falando o seguinte, que eu falei que vai dar para você. Mas aí você fala, mas será que vai dar mesmo? Você está igual o pai. Está igual o pai de Sansão, duvidando daquilo que Deus tem de promessa para a sua vida. E aí, de repente, o Espírito Santo de Deus me trouxe aqui nessa manhã para te perguntar, por que você duvida? Se foi Deus que falou, é porque Ele vai cumprir. Amém. Existe um ditado que o pessoal diz aí hoje em dia, que foguete não dá ré. Poesia não, então anota aí, ó. Foguete não dá ré. Isso quer dizer que depois que o foguete é lançado, ele não volta mais. Ele só anda para frente. E queridos, a palavra de Deus, ela não é um foguete, mas ela também não dá ré. Depois que ela é lançada, depois que ela é dita, ela não volta mais. E o Deus que falou que existem promessas sobre a sua vida, a promessa ela não vai voltar, ela vai ter que se cumprir. E aí de repente você olha para você e fala, eu lembro da promessa que Deus me fez. Você está igual Sansão. Eu lembro da promessa que Deus me fez, que eu ia ser um caçador de filisteus e que eu ia viver até o fim da minha vida colocando o reino de Deus em prática. Mas olhando para mim, não vai dar mais. Amém. Mas você tem promessa. Amém. E as circunstâncias, queridos, assim como você cantou aqui no louvor, elas não alteram as promessas do Senhor. Amém. Eu não sei se você de repente chegou aqui nessa manhã pensando justamente isso, não dá mais não. Olhando para mim, não dá mais não. Pensando na minha realidade, eu estou com meus olhos furados, ó. Cortaram minha cabeça. Ô, minha cabeça, misericórdia. Cortaram meu cabelo só. Me fizeram como escravo. Não vai dar mais não. Você entrou aqui nessa manhã pensando assim? Queridos, existe promessa e Deus resolveu falar contigo nessa manhã. Porque circunstâncias não alteram as promessas. Se coloque de pé no seu lugar. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terras vão passar, mas o meu Deus não vai.
teu amor brilhará sempre. Sansão, Deus ainda cuida de você. Então erga as suas mãos e diga: nada eu sei, o Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Sansão tinha um amigo que ele achava que tinha se esquecido dele. Sansão tinha um Deus que ele achava que tinha se esquecido dele. Mas na verdade foi Sansão que havia se esquecido de Deus. Mas Sansão tinha uma promessa. Eu não sei quantos aqui tem uma promessa do Senhor que está vigente ainda na sua vida. Mas você olha para si e pensa: não dá mais não. As circunstâncias afogaram. Circunstâncias não. Tudo contribui para o céus e terra vão passar. Em Sansão, teu amor, diga você pro céu brilhará sempre. Pergunta de adoração nesse lugar. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. Todo-Poderoso é sua voz. Eu posso crer e descansar. Dá a mão para esse Sansão que está do seu lado, que chegou aqui nessa manhã pensando: ah, não dá mais não. Não tem mais tempo para fazer mais nada. Não existe um Deus capaz de reverter essa situação. Mas ele, Sansão, tem um Deus do céu. Pai querido, nós queremos colocar diante de Ti. Exaltamos o Cordeiro. Pai querido, olha por esse irmão que está do meu lado direito, Pai, que acha que não tem mais tempo, que não dá mais. Ah, Senhor, o Senhor olha do céu e pergunta a Sansão: por que você parou de orar? Ei, Sansão, me busca mais uma vez, Sansão. Me procura mais uma vez, Sansão. Olha para o céu, conta as estrelas, se é que pode. Quantas promessas, Sansão. Fortalece esse irmão que está do meu lado direito, Pai. Ah, Deus querido, o Senhor ainda tem planos, Senhor. Queremos colocar diante de Ti esse irmão que está do meu lado esquerdo, Pai. O Senhor ainda tem planos, Senhor. O Senhor não acabou ainda, Pai. Mas é doença atrás de doença, é luta através de luta. Ah, mas o Senhor ainda não acabou. Por que você parou, Sansão? Eu parei, Senhor, porque não dava mais, meu Pai. Eu parei porque não tinha mais saída, Senhor. Eu parei porque furaram os meus olhos. Eu parei porque rasparam o meu cabelo, Pai. Ah, Sansão, eu estava vendo tudo. Clama a mim e te responderei. Clama a mim e te responderei. Anunciarei coisas novas. As estrelas do céu, quantas se pode. Eu te colocarei sobre as nações, quantas promessas, meu Pai. Mas tudo estava dizendo que não, Senhor. Mas fui eu que fiz. Fui eu que melhorei. Então fortalece esse irmão
que está do meu lado direito, Pai. Nós erguemos as nossas mãos aos céus para te agradecer, Pai. Colocamos, Senhor, diante de Ti, não somente a nós, mas a nossa descendência, Pai. Deus, estamos clamando a Ti nesta manhã, Senhor. Estamos te perguntando, Pai. Deus querido, onde o Senhor estava? Em Sansão, eu estou aqui. Eu estou aqui. Me clama, Sansão. As promessas estão aqui. Circunstâncias não alteram mais. Promessas do Senhor, tudo contribui para o teu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor virará. Ele tem cuidado de você, sempre cuidará de mim. Diga nada, nada temerei. Eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Nós cremos nas tuas promessas, Pai. E Deus querido, nós estamos diante de Ti, Pai, te pedindo, nos guarda de todo mal, Pai. Coloca da Tua destra sobre as nossas vidas, Senhor. E nos dá mais uma oportunidade, Pai. Porque o Senhor é nosso amigo. O Senhor é nosso amigo fiel, Senhor. E o Senhor jamais se esquece de nós. Então, Deus querido, nos despede debaixo da Tua presença, Pai. Nos despede debaixo da Tua guarda, Senhor. E dá-nos um sinal, Pai, a nosso favor, quando nós clamarmos a Ti, meu Pai. Que o amor de Deus, que a graça do Pai e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, hoje, para sempre. E o povo mais feliz da terra diga: nada temerei. Eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Eu posso crer e descansar em Deus. Eu posso crer e descansar em Deus. Eu posso